A política não fazia parte dos planos do professor Selby Wallauer, mas ele não se omitiu ao ser chamado a participar. Por isso, o projeto Estamos Juntos, nossa gente, 40 anos de Teutônia, chegou até ele para a entrevista. Eleito vereador na primeira eleição de Teutônia, em 1982, coube a ele, por ser o vereador mais velho, a dar posse ao primeiro prefeito e dar início ao município. Depois, recebeu a missão de criar o brasão e a bandeira de Teutônia. Com uma memória impressionante, Selby conta riquezas de detalhes desde a primeira tentativa de Teutônia se emancipar, passa pelo plebiscito de 81 e chega aos dias atuais, sempre com conexões relevantes no passado para permanecer como legado às futuras gerações. Bom, isso começou em 1858, e daí a fundação da escola, da igreja. De Boa Vista, então, nós tínhamos fábrica de manteiga, Dahmer e companhia, foi fundada por Dahmer e Schonhorst. A fábrica de manteiga, cuja chaminé ainda existe aqui, a fábrica de manteiga. Em Boa Vista, iniciou em 1869, Wilhelm Schonhorst, meu trisavô por parte da mãe, ele comprou esse lote que abrange ali a represa, né, onde existe a represa. Ele iniciou construindo uma represa rudimentar para instalar então serraria, porque na Alemanha ele era formado, ele era um engenheiro do estilo Inchaimel. Então ele queria aquele lote onde pudesse construir uma barragem e instalar uma roda d'água para gerar a serraria. Ele então construiu. Ele era muito procurado para construir as primeiras casas, tipo Inchaimel, as escolinhas de Boa Vista, de Canabarro. Ali também, nessa vila, ele construiu a igreja, ele fez a parte de madeira, o telhado, foi construído por Wilhelm Schonhorst. Ele também requisitou, fazendo uma pesquisa nos livros de atas da Câmara de Vereadores de Estrela, eu achei o nome de Wilhelm Schonhorst, que pediu uma ponte que ligasse Boa Vista com Linha Franca. Então foi a primeira ponte construída mais ou menos em 1890. Tanto é que o Schonhorst tinha propriedade também do outro lado, que pertence hoje à Westfália. Então foi ele que requisitou a primeira ponte e ela foi construída totalmente de madeira. Inclusive os pilares era madeira cerrada, madeira de lei, e encaixado, como o estilo Inchaimel fazia, né? Encaixava e fazia uma perfuração onde era introduzido um pino de madeira, né? Assim como se faz na construção Inchaimel. Hoje essa ponte que está sendo construída é a terceira ponte. Essa primeiríssima que Schonhorst construiu foi demolida, substituída por essa atual ponte antiga que existe aí. Essa do Schonhorst era mais para cima, em direção à barragem. E essa atual ponte antiga que existe ali foi construída em 1955, quando Adão Fett era prefeito de Estrela. Justamente eu lembro a data porque eu estive servindo no Exército em Santa Maria, quando voltei, Ponte Nova. Que bacana. E um pouco da barragem, qual é que foi a importância dessa barragem aqui para a comunidade? Foi muito importante porque com essa força hidráulica da roda d'água e depois também ele instalou uma máquina a vapor. Isso foi muito importante porque Schonhorst precisou dessa energia para serrar as madeiras para construir escolas, igrejas e moradias. Existe uma casa antiga aqui no alto que pertence ao Otacílio Feigenbaum. O Schonhorst construiu e deu para um amigo da Alemanha, convidou esse amigo da Alemanha, porque eu estou aqui, ele dizia, eu estou aqui muito solitário, venha que eu vou te dar a metade da área que eu comprei
com mata virgem e vou também construir uma casa. E essa casa ainda hoje existe bem conservada, estilo enxaimela. E o que o senhor ouviu falar dos seus antepassados sobre essa grande leva de alemães que vieram? O que esses alemães encontraram aqui quando chegaram? Só grandes obstáculos e problemas. A solidão, a falta de recursos, as promessas do Império não foram cumpridas, os alimentos estavam escassos. Sei de histórias que famílias ficavam só com farinha de mandioca em casa e nada mais. Então, caça havia em abundância, o porco do mato e outros animais que eles abatiam. Cada morador tinha sua arma de caça. Então, foi um recurso, uma salvação para trazer carne em casa, né? Não havia refrigeração, claro, não havia energia elétrica. Então, a carne era conservada em banha quente, colocavam a carne semi-fritada no fundo de um panelão e derramavam banha quente em cima. Era um meio de conservar a carne. Eu conheço uma história, uma entrevista que eu fiz em 1960 com uma senhora Olga, ela era de casa Hagemann. Ela nasceu aqui na floresta em 1880. Então ela me disse assim, eu só sei o que a mãe me contou, que eles desembarcaram em Bom Retiro e com uma carroça foram trazidos até Teutônia na casa do imigrante que estava estabelecida em Canabarro. Então, depois de 2 dias de descanso, um funcionário da companhia colonizadora conduziu esse casal até Boa Vista, onde compraram um lote. E para se garantir com segurança, o homem foi construir uma casinha do Tarzan, em cima de uma árvore, com medo, de repente, de animais e coisas assim. E deixaram alguns pertences no chão. E nisso apareceram 2 indígenas que com o seu tacape começaram a bater naqueles pertences. E o homem tinha sua arma no alto da árvore e deu um tiro para assustar, não para matar. Então os 2 fugiram, né? Então são histórias ouvidas daquela senhora, né? Bom, o movimento começou no bairro Teutônia, em 1962. E não houve um planejamento, não foi dito como ia funcionar, onde seria a sede. Então, na coleta de assinaturas, o povo perguntava, onde vai ser a sede? Evidente, vai ser em Teutônia, Teutônia Norte. Não, diziam então algumas pessoas, tem que ser em Lenguiru. Não, vai ser em Teutônia. Então eu não assino, dizia um cidadão, eu não assino. Aí retrucou o outro, ele disse assim, quem não assina vai de cabresto, chamou de burro, né, trazendo cabresto. Então o homem sentou uma bofetada, derrubou o homem no chão, isso aconteceu em Pontes Filho, e o Klepka estava presente, ele estava especulando como é que ia funcionar esse movimento e estava um pouquinho envolvido. Daí ele concluiu que devia parar, esse movimento devia parar. Ali pediu ao deputado Antonino Fornari, que estava muito ligado à Teutônia, ele era deputado estadual, pediu a esse deputado para que sustasse o movimento. Então foi proibido de continuar e Klepka, então, 10 anos depois, teve como já um ensinamento o que ocorreu. Então ele escreveu, de madrugada, ele escreveu um termo de compromisso, onde nesse termo estava estabelecido que o novo município, o segundo movimento, então, o novo município deveria chamar-se Teutônia, respeitando a história, porque era a colônia Teutônia. E
estabeleceu também onde devia ser construída a sede. A sede deverá ser construída entre Canavaro e Languiru. Então, para agradar o povo de Languiru e Canavaro na divisa dos dois distritos. E Teutônia recebeu, então, o agrado, o nome Teutônia. Então, o movimento começou. Klepka reuniu lideranças dos 3 distritos numa noite chuvosa e leu para essas lideranças, eram mais ou menos 30 pessoas. Leu o termo de compromisso e todos acharam bom e assinaram. Inclusive, o vereador Círio Schaeffer, de Canavaro, assinou o termo e depois, quando largaram a campanha, ele se manifestou contra a emancipação. Ele não participou, porque ele foi, de repente, pressionado pelo prefeito de Estrela, então ele se retirou do movimento. Em Canavaro houve empate. O MDB estava muito forte nessa época e a prefeitura estava sob o comando desse partido. Em Canavaro houve a liderança do Círio Schaeffer e outros que fizeram, então, a campanha do não. Inclusive, aqui em Boa Vista, no salão antigo aí na vila, houve um comício com alto-falantes tão alto que a gente aqui em casa entendia o que falavam, né? Era não e não, Teutônia não deve se emancipar. Porque, claro, Teutônia, Languiru e Canavaro eram duas vilas muito desenvolvidas, né? Tanto é que se diz hoje, Teutônia nasceu grande, nasceu rico. Canavaro, Languiru e Teutônia eram, assim, vilas progressistas. Canavaro havia o Cortume Augustina. Em Languiru estava começando também a laticínios, né? E Teutônia, o Colégio Teutônia. E falando em Colégio Teutônia, eu diria que o colégio foi, assim, o arranque para o desenvolvimento de Teutônia. Ali se formaram muitos jovens que hoje trabalham na lavoura e produzem, e também na administração da cooperativa. Um exemplo de Dirceu Baia, que se formou aí e é uma grande liderança. Sim, eu nunca queria participar de política. Voltando da escola ao meio-dia, a nossa empregada disse: esteve um homem aí, ele entregou isso aqui para o senhor assinar. Era uma ficha de inscrição no partido. Eu coloquei de lado, digo, não, eu não vou assinar isso aí. E fui deixando. Até que um dia me cobraram: Selby, colabora, nós precisamos de 90 assinaturas para criar um partido. Criar o partido era PDS. Então, para colaborar, 90 pessoas, eu então assinei também a fichinha, né? E quando chegou a época de procurar candidatos, então o Klepka me procurou para ser candidato, né? E eu, procurando cair fora, eu disse: não, Láudio Weber, que é o líder aí, ele é presidente, o colaborador do Sindicato dos Agricultores, e esse é o nosso candidato. Mas não sei, disse o Klepka, vamos fazer uma reunião. Então fizeram uma reunião aqui no salão, e conversa vem, conversa vai. Mas quem sabe, vamos fazer uma votação. Trazem papel e canetas, vamos ver quem o povo quer para ser o candidato aqui em Boa Vista. Então, eu fui o mais votado, com uma larga margem. E o que você diz agora? Aí eu fiquei na prensa, né? Acabei aceitando. Então, fomos à campanha e fui eleito o 5º colocado dos 9 vereadores eleitos. Era Egon Herrle, o Willy Wolf, a professora Leti Schneider, o Cláudio Vibus e eu. Daí eu fui preocupado em achar pessoas para administrar a educação, para ficar na Secretaria de Educação. Ele ligou para a Univates, para eles dar uma ajuda, indicar uma pessoa que, de repente, pudesse assumir. Daí a resposta foi: aqui estudou um casal Valaur, Selby e Clisa Valaur. E essas pessoas terão toda a
a competência de assumir a educação em Teutônia. Daí Klepke não largou mais o meu pé, né? Ele insistiu e eu fui resistindo que não, mas no final acabei aceitando, né? E também o nepotismo ainda não se conhecia. A Clisa eu indiquei então para ser a supervisora do ensino. E mais outras pessoas, a Célia Runch, a Zélia Dávila, depois a Célia Osterkamp. E nós éramos então 5 pessoas que administramos as escolas. Eram apenas 3 escolas municipais e as demais eram escolas comunitárias, que recebiam então a subvenção mensal para se manter. Klepke me mandou a Porto Alegre para falar com uma professora que era formada em heráldica. Diziam que era a única do Rio Grande do Sul que tinha esse curso para fazer bandeiras, brasões e bandeiras. Então eu fui lá, contei a história de Teutônia, ela fez um projeto, trouxe, e o Klepke olhou e fez sinal como que não estava agradando. E desconversou, a moça foi embora, e daí ele disse, sabe uma coisa, tu vai fazer a bandeira. Digo, eu nunca fiz uma bandeira. Daí ele respondeu, eu também nunca era prefeito e tenho que fazer. E tu vai te virando, tens tempo, tem 60 dias para fazer, assim, impôs, né? E então eu me dispus a fazer, né? E escolhi então a lira como o contorno do brasão, a lira que é o símbolo da música, já que Teutônia se destacava em canto coral. Eu escolhi então aquela lira para ser o contorno. A lira tem dos lados, assim, a folha de acanto. O acanto é uma folha que é um símbolo muito antigo, já na antiga Grécia e Roma, era símbolo da honestidade. Então nós temos no brasão a honestidade, o símbolo da honestidade, né? E lá no brasão eu coloquei então um livro aberto sobre uma estante iluminada que simboliza o município mais alfabetizado do Brasil na época. Teutônia se destacou na alfabetização desde o início porque as pessoas que vieram, elas em casa davam aula para seus filhos, aprendiam a ler e escrever em casa com luz de lampião. E o símbolo, o brasão ainda tem o simbolismo da indústria. Eu coloquei a foto dessa chaminé da fábrica de manteiga, que simboliza então a indústria. A imigração alemã, uma casa estilo enxaimel. E a agricultura, um pé de milho e a máquina Saraquá, aquela que se usava para plantar milho, né? Depois coloquei acima do brasão 3 estrelas, que simbolizam os 3 distritos que formam o município. Distritos de estrela. Languiru foi o 2º distrito, Teutônia foi o 5º distrito e Canavaro o 6º distrito. Foi o último a ser criado. Canavaro pertencia a Languiru, ao distrito de Languiru. Então são aí as 3 estrelas que simbolizam os 3 ex-distritos que formaram o município de Teutônia. Quantos alunos passaram pela sua mão enquanto professor? Chegou a contabilizar? Aqui em Boa Vista, sim. Eu contabilizei mais ou menos 240 crianças que passaram por mim, pela Clisa, nesses 24 anos. Nós lecionamos aqui 24 anos. E nos últimos anos, nós lecionamos em 2, 3 turnos. Lecionamos à noite em Canabaro, no Colégio Cenecista, quando o Carlos Miller era diretor. Lecionei no Colégio Teutônia. Começou aqui em Boa Vista, extensão do Colégio Teutônia, em 1975. Extensão em Boa Vista. Funcionou naquele prédio antigo, o Bolão.
Ali, então, começamos com quinta e sexta série, os alunos eram matriculados em Teutônia, vestiam o uniforme do Colégio Teutônia e assistiam aulas aqui em Boa Vista. Era eu, Selby Wallau, a Clisa, minha esposa, e Flávio Sanders. Eram os 3 professores, cada um com a sua área. E quando Godofredo Largman, em 1978, assumiu a direção do Colégio Teutônia, ele disse que Boa Vista dando prejuízo àquela extensão. Eu vou agora fechar essa extensão e vocês vêm trabalhar em Teutônia. Então, nós fomos trabalhar em Teutônia até 1981, até o fim do ano de 81. E em 82 eu fui chamado para lecionar pelo Estado, trabalhei no Gomes Freire de Andrade, em Languiru. Bom, dizia-se que Boa Vista era mais progressista do que Languiru, na época, quando eu era guri. Pois em Boa Vista nós tínhamos uma fábrica de manteiga, Damer e companhia, cuja produção de manteiga era toda ela comercializada em Porto Alegre. O Expresso Sulina, que partia de Estrela e vinha por Boa Vista, Capivara, a Porto Alegre, esse ônibus Sulina levava a manteiga, quase que diariamente paravam aí na vila para carregar a produção de manteiga. E tínhamos um curtume em Boa Vista. Diesel e Eckert tinham um curtume e também a fábrica de chinelos, botas. Tá? Era Wallau e Companhia, que tinha então a serraria, moinho, ferraria, construção de chalés. Eu lembro quando criança vinha aqueles caminhões da serra e traziam tábuas de pinho. Muitas cargas de tábuas de pinho vieram até a firma de meu pai e essas eram usadas para a construção de chalés. Né? A produção de energia elétrica vinha de Boa Vista a Languiru. O médico, o único médico era dono do Hospital Ouro Branco, João Lavrinenko. Ele telefonava para o meu pai, assim, ao anoitecer. Ele dizia: Wallau, cuida bem da luz, eu agora tenho que fazer uma cirurgia. E a luz oscilava. E na falta de água, nas secas, aí em Languiru a luz quase que apagava. Tá? Então não havia condições de instalar indústrias. Foi quando, em 1960, o Klepke chamou, ele era presidente da cooperativa na época, chamou meu pai e disse: Wallau, quando ligar as minhas máquinas aí da nova Laticínios, a tua luz vai apagar toda. Então, ele pegou no pé do pai, né? Aí o pai resolveu vender a rede de luz, né? Vendeu para aquela Associação Pro Desenvolvimento de Languiru e Klepke fez então um mutirão com 60 pessoas. Construíram uma rede até a linha 20, parece que foi. E buscou meu pai, orientou meu pai para ele comandar a construção dessa rede, já que ele era do ramo. E meu pai então participou. Ao meio-dia toda essa turma vinha a Languiru para almoçar, tudo por conta do Klepke, que queria pronto aquele trabalho. Era justamente na campanha política do Jânio Quadros e de João Goulart. João Goulart teria prometido um transformador se estivesse pronto até as eleições, né? Então, não sei se isso conferiu, se foi conversa.